Olá a todos, boa noite. Hoje, dia 27 de outubro, terça-feira. Agora são 19 horas. Estamos começando a apresentação do projeto de trabalho de conclusão de curso do estudante Danilo Marcelino Martins, do curso de graduação em Engenharia Civil do IFSC. Temos aqui presentes, compondo a banca, o Taimã Góes e a Juliana Dornelli. Taimã, membro interno, e a Juliana Dornelli, membro interno do IFSC. O Danilo vai ter 20 minutos para apresentar o trabalho dele, ele vai compartilhar com a gente uma tela já. E depois, então, eu vou passar a palavra para o membro interno, Taimã, e depois para a Juliana, membro interno. Eu desejo ao Danilo boa sorte, serenidade e sucesso na apresentação, e a palavra fica contigo, então, Danilo. Boa noite a todos, eu vou dar início à apresentação. Boa noite, meu nome é Danilo Marcelino Martins, minha orientadora é a Milena de Mesquita Brandão, e o tema do meu trabalho é transporte público coletivo por ônibus, modelo tarifário e possibilidade de subsídio. Apesar da mobilidade urbana brasileira ser construída ao longo dos anos, seguindo políticas rodoviaristas com priorização do transporte individual, o transporte público coletivo por ônibus ele tem uma grande representatividade na matriz modal. E o sistema de transporte público coletivo por ônibus vem sofrendo uma queda na demanda ao longo dos anos, e no período da pandemia ficou claro que o modelo tarifário atual não seria suficiente para aguentar as grandes quedas de demanda sem gerar uma diminuição na qualidade de serviço, uma vez que os custos são cobertos apenas pela remuneração cobrada da tarifa ao usuário, né? E essa grande queda na demanda, ela gera uma perda na competitividade do transporte público coletivo por ônibus em relação aos transportes individuais motorizados. Como no esquema abaixo, a perda da demanda ela vai gerar uma queda de produtividade e rentabilidade dos sistemas, causando um desequilíbrio econômico-financeiro. E, por causa dos custos serem cobertos apenas pela tarifa, a única maneira de solucionar esse desequilíbrio vai ser aumentando a tarifa do transporte. E, novamente, vai perder a competitividade em relação ao transporte individual, e mais pessoas vão migrar para o transporte individual. E como as pessoas vão migrar, vai cair novamente a demanda e o ciclo se inicia. E vale salientar aqui que a migração das pessoas para o transporte individual não é apenas um problema pontual de perda de demanda do transporte coletivo, mas sim é um problema social, porque com mais pessoas adquirindo veículos para se locomover, vai aumentar os congestionamentos, as poluições, os acidentes e as desigualdades urbanas. Portanto, tornar o transporte público coletivo por ônibus mais competitivo em relação ao transporte individual é uma necessidade social que trará impactos positivos para diversos setores da sociedade. E essa mudança passará pela discussão do modelo tarifário atual, com possíveis subsídios provenientes dos setores da sociedade beneficiados pelo transporte público coletivo por ônibus. O objetivo geral do meu trabalho é discutir o modelo tarifário atual e as formas de subsídio do transporte público coletivo por ônibus. Os objetivos específicos são identificar conceitos relacionados à mobilidade urbana, discutir as medidas emergenciais de saúde financeira, analisar o modelo tarifário predominante no Brasil e identificar possíveis formas de subsídio. Então, pelo meu trabalho se tratar de uma discussão, um trabalho teórico, em conjunto com a orientadora Milena, a gente decidiu colocar a metodologia antes da revisão bibliográfica. E para desenvolver o desenvolvimento do trabalho, eu vou utilizar a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental ou fonte primária são os arquivos públicos, as leis que tratam do assunto. Arquivos particulares são os anuários e manuais publicados por instituições, e os documentos estatísticos, como os documentos publicados pelo IBGE. A pesquisa bibliográfica ou fonte secundária são os livros, teses, monografias, publicações avulsa e imprensa escrita. A imprensa escrita, em especial, ela tem uma importância grande no trabalho, uma vez que é um tema muito atual e que muitas vezes não houve tempo para acontecer publicações, e utilizamos a imprensa escrita. Metodologia, a gente vai encontrar uma problemática, que é a perda de competitividade dos sistemas de transporte público coletivo por ônibus. Aí vai ser realizada uma revisão bibliográfica, através da pesquisa documental bibliográfica, e após isso vai ser apresentada a discussão sobre o modelo tarifário e as possíveis formas de subsídio. Partindo para a fundamentação teórica. A mobilidade urbana.
o conceito de mobilidade urbana, ele difere um pouco de autor para autor, mas, em geral, tratam da mesma coisa. E eu gosto muito dessa definição que vem da Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, que diz que a mobilidade é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. E ela tem como função promover a qualidade de vida das pessoas, subsidiar o planejamento urbano e garantir o desenvolvimento urbano. E passando daí da mobilidade urbana, agora olhando sobre a ótica da mobilidade urbana sustentável, ela pode ser pensada através do desenvolvimento sustentável, que considera o equilíbrio entre o atendimento das necessidades humanas com a preservação do ambiente natural, de maneira inteligente para que o impacto causado não comprometa as gerações futuras. E a mobilidade urbana sustentável ela aborda 3 dimensões, que são a dimensão social, a econômica e a ambiental. A dimensão social ela prega a proteção ambiental com o aumento da porcentagem do transporte coletivo na matriz modal, para que consiga ser reduzido os poluentes que os veículos individuais acabam emitindo. A dimensão econômica ela prega uma sustentabilidade econômica do sistema de transporte, para que aconteça um equilíbrio econômico e a qualidade seja mantida. Em relação à dimensão ambiental, a dimensão social ela prega a justiça social e que a acessibilidade universal ao ambiente urbano, porque prega que exista uma rede de transporte robusta que consiga acessar todo o ambiente da cidade. A gente não consegue falar de mobilidade urbana sustentável sem falar de transporte público coletivo por ônibus, também a gente não fala do transporte sem falar da mobilidade urbana sustentável. A utilização sem precedente de veículos automotores, ela gera congestionamento no meio urbano durante todo o dia e traz impactos sociais. Podem ser quantificados em consequência do acréscimo de tempo de viagem, do consumo de combustível, da emissão de poluentes, do desgaste do equipamento viário e também do grande número de acidentes. Como a gente pode ver aqui na imagem, que aqui é a Ponte Cícero Luiz em Florianópolis, o mesmo número de pessoas, só que se cada uma dessas pessoas utilizasse um carro, ia ocupar aquele todo de espaço, ia gerar muitos poluentes, causar acidentes, e todas as pessoas poderiam se locomover apenas dentro de um ônibus, que com certeza ia economizar poluentes, não ia desgastar tanto as vias, e também não ia causar tantos acidentes. A mobilidade urbana no Brasil, a partir da década de 50, ela passou por uma intensa motorização através dos investimentos na indústria automobilística. Até a frase do ex-presidente Washington Luiz, que o plano de governo dele era governar é construir estradas. Isso reflete bem qual era o pensamento na época, né? E também na época houve um abandono dos investimentos em transporte coletivo. A gente pode ver aqui nos 2 gráficos, um gráfico é a matriz modal em 77, outro em 2016. A gente pode ver que houve uma redução da porcentagem da utilização do transporte coletivo. O uso dos transportes individuais não é só um problema de mobilidade urbana, mas também de saúde social, como, por exemplo, as motocicletas. As motocicletas, elas causam inúmeros acidentes, como, por exemplo, no gráfico ali, mostra que de 2008 a 2015, houve mais ou menos 2 milhões de indenizações por morte ou invalidez para acidentes com motos. Isso devido a população precisa realizar deslocamentos rápidos na cidade, num trânsito com muitos congestionamentos, e a facilidade de adquirir as motocicletas. Então, se houvesse uma política de transporte que pudesse fomentar o transporte coletivo, muitas pessoas não utilizariam as motocicletas. Em relação à Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela foi uma lei que foi instituída em 2012, que tem como objetivo proporcionar o acesso universal às cidades, a equidade a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte coletivo, e também tem como objetivo reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. A mesma lei, ela institui que cidades com mais de 20 mil habitantes realize um plano de mobilidade urbana para guiar o desenvolvimento da cidade. Transporte público coletivo por ônibus. Na literatura, a gente não se chega a um acordo de qual é exatamente a definição de transporte coletivo por ônibus, mas a gente pode descrever ele como um transporte não individual, ofertado em área urbana, realizando deslocamentos diários das pessoas, né? Os passageiros podem ser transportados em pé ou sentados, o controle do número de passageiros é realizado através de catracas e o pagamento efetuado em vale ou dinheiro. No Brasil, é o principal meio de transporte de pessoas. Em relação ao papel do Estado no transporte público coletivo por ônibus, o transporte ele é um direito social assegurado pelo artigo 6º da Constituição,
e ele está inserido em um contexto das políticas públicas, junto com a saúde, a educação e a segurança pública. A regulamentação do transporte. A regulamentação, ela é, de acordo com a Constituição, do artigo 30, ela compete aos municípios organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão ou permissão o serviço de transporte coletivo que tem um caráter essencial, né? E o fundamento para a regulamentação das atividades, ela se encontra na teoria econômica, que diz que quando o mercado ele não é capaz de prestar de maneira eficaz um bem ou um serviço com custo-benefício justo para a sociedade, esse serviço ele deve ser regulamentado. E a incapacidade de prestar esse serviço a gente chama de falha de mercado. E no caso do transporte coletivo, essas falhas de mercado são as economias de rede e as externalidades. Então, em relação à política tarifária, a política tarifária, a gente pode entendê-la como as medidas, regras e normas que são determinadas pelo Estado que estipulam a maneira de financiamento dos sistemas e a tarifa cobrada para a parte dos usuários. São as medidas, regras e normas que vão definir qual modelo tarifário será aplicado nos sistemas e de que forma a tarifa vai ser cobrada, se vai existir gratuidade para estudantes, enfim. A política tarifária é um instrumento de políticas públicas, utilizada para suprir as demandas da sociedade. Mas, assim, existem pelo menos 3 atores envolvidos no processo de definição dos objetivos da política tarifária, que são os usuários, os operadores e o governo. Então, sempre é um processo muito conflitante para tentar definir os interesses, né? Aqui. Essa aqui, a crise dos transportes antes da pandemia do Covid. A crise do transporte, dos transportes por ônibus, já era uma realidade muito antes da pandemia. Um exemplo disso são as manifestações de junho de 2013, que o estopim, o início da manifestação foi por causa do aumento da tarifa da passagem de ônibus. De acordo com o anuário que foi publicado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, em 2019, de 94 a 2012, a demanda foi de 24,4%, a redução da demanda. E entre 2013 e 2017, a queda foi maior, foi de 25,9%. E, assim, uma das causas que a gente pode apontar foi a deteriorização da qualidade de serviço, com a utilização de ônibus velhos, os constantes reajustes tarifários, né? E também o crescimento da utilização dos transportes responsivos à demanda. São os conhecidos Uber, 99 Pop. Esses transportes responsivos à demanda, eles têm um grande impacto negativo no transporte público. Uma vez que, por exemplo, a tarifa do transporte é elevada, para deslocamentos curtos, o transporte responsivo ele acaba competindo muito com o transporte público. Se eu vou fazer uma viagem de transporte coletivo a um preço de R$ 4,50, e essa mesma viagem, só que vai ser de porta a porta, não vai ser de terminal a terminal, vai estar R$ 8, R$ 10 no transporte responsivo, o usuário vai acabar optando por isso, né? E, assim, não é um problema apenas da demanda, novamente, do transporte coletivo, mas sim um problema social que afeta a mobilidade urbana sustentável, porque quanto mais carros na rua, mais congestionamentos, mais acidentes, mais poluição, né? E isso é um problema que precisa de uma solução. Passando para a crise da pandemia do Covid-19, quando estourou a pandemia, lá em março, ficou claro que o setor dos transportes seria extremamente impactado, porque, além de ser um possível vetor de transmissão, sofreu grandes restrições econômicas e sociais. As econômicas, no caso da queda da demanda, e na social, está ligado novamente a ser um possível vetor de transmissão, né? Nesse gráfico aqui, a gente pode ver, por exemplo, em Brasília teve uma queda de 58% da demanda, e a oferta dos transportes continuou a mesma. São Paulo teve uma queda de 48% da demanda, e a oferta teve uma queda de apenas 16%. Curitiba teve uma queda de 66%, e a oferta caiu apenas 20%. Então, como a demanda caiu e a oferta continua a mesma, as contas não vão fechar, não vai acontecer um equilíbrio financeiro nas empresas de transporte coletivo. Mas pelo transporte se tratar de um direito social, é responsabilidade do Estado encontrar uma saída para o sistema de transporte público.
E essa saída eles encontraram através das medidas emergenciais que foram adotadas, que eu vou falar um pouco mais para frente. Aqui, em relação ao prejuízo que as empresas de transporte tiveram até junho de 2020 e o número de demissões de funcionários diretos, né, que seriam cobradores, motoristas e funcionários administrativos. Em relação às medidas emergenciais, as medidas emergenciais a gente pode definir como um mecanismo para fechar as contas a curto prazo, né? Foram tomadas de maneira muito rápida, emergencial no caso, né, para que as empresas de transporte fossem mantidas funcionando nem pelo menos o mínimo do sistema. E foram tomados 3 tipos de medida que eu vou falar aqui. Foram as gratuidades, a isenção delas, ou restrições, as desonerações e os subsídios. A primeira delas foram as gratuidades. As gratuidades, de acordo com o relatório publicado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes, pelo menos 23 localidades adotaram algum tipo de restrição nas gratuidades, sejam elas restrições dos horários ou até mesmo a suspensão da gratuidade para idosos acima de 65 anos e a suspensão da tarifa estudantil. Ainda que as gratuidades as gratuidades não são subsidiadas pelo Estado, elas são subsidiadas pelo próprio usuário que paga mais para os idosos, por exemplo, andarem de graça. Mas por se tratar de um direito constitucional, que a Constituição fala que idosos acima de 65 anos têm direito à gratuidade, essas medidas que foram tomadas, elas são inconstitucionais, pelo menos as dos idosos, né? Outra medida que foi tomada, foram as desonerações, que foi para alguns municípios, eles diminuíram até isentaram a cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza, do ISS, e também a alíquota do imposto de circulação de mercadorias e serviços, do ICMS, que ele incide diretamente sobre o combustível. E algumas taxas municipais também foram suspensas. Essas isenções, desonerações, são importantes para tentar aliviar um pouco os custos das empresas e, de certa forma, ajudar elas a fechar as contas no final do mês e manter um sistema nem que seja o mínimo funcionando, né? E, por fim, e acho que a medida mais importante e que surtiu mais efeito foram os subsídios. Os subsídios foram quantias de dinheiro aportadas pelos municípios nas empresas de transporte público coletivo por ônibus para manter o transporte funcionando e que consiga ofertar um serviço de qualidade no meio da pandemia, né? Por exemplo, São Paulo aportou 550 milhões de reais até junho desse ano para conseguir manter o sistema funcionando, e a previsão deles era que até final do ano eles teriam um gasto de 4 bilhões de reais para manter os sistemas. Curitiba teve um gasto de 200 milhões para manter o serviço funcionando, e na experiência internacional, Londres aportou 1,6 bilhões de libras esterlinas, mas no caso deles, esse dinheiro foi aportado para manter tanto o sistema de metrô público funcionando, quanto o sistema de transporte coletivo. E esses subsídios, eles são extremamente importantes para conseguir manter as empresas nesse período, e eles devem ser pensados a longo prazo, pensados de quais setores eles vão ser retirados esses recursos e quais os mecanismos que eles vão ser aplicados nas empresas de transporte coletivo para manter os sistemas uma certa competitividade em relação aos transportes individuais. Esse é o cronograma do meu trabalho, a previsão de entrega é em abril, e por se tratar de uma discussão, a pesquisa bibliográfica, documental e a discussão do tema vai se estender durante todo o cronograma do trabalho para, no final, ter as conclusões. Obrigado. Danilo, obrigada pela sua apresentação. Eu vou passar a palavra agora, então, para o Tainan. E Deus, já encerrou aqui a apresentação, né? Então, Tainan, fique à vontade para fazer suas considerações. E desde já agradecemos muito a tua participação e contribuição. Boa noite a todos. Boa noite, Danilo, também, né? A gente está se falando aí já um pouco mais frequente, né? Mas Milena também, Juliana, prazer em conhecê-las, né? O Danilo fala bastante de vocês. Ele comenta muito da questão de ser uma área que
que não é muito comum, né, a gente encontrar na engenharia, né, que é essa área da engenharia de transportes, né, e realmente é um tema muito, é até difícil da gente discorrer sobre ele se a gente não se aprofunda tanto quanto o Dani está se aprofundando, né, nesse tema, né, então, realmente conceituar a questão dos conceitos de mobilidade urbana, explicar como que se dá essa questão dentro do desenvolvimento urbano da cidade, os próprios aspectos sociais, né, de sustentabilidade, e, enfim, que devem ser levados em consideração. Mas, no geral, assim, parabéns pelo trabalho, Danilo. Acho que, assim, está ficando um trabalho bem bacana. Eu diria, assim, tem algumas ressalvas a fazer, mas eu queria ainda elogiar um pouco mais o trabalho. Eu achei legal o que você tem discutido, porque você traz desde, então, o conceito, né? Então, eu acho que os objetivos, no meu entender, eu achei interessante, achei tá bem uma forma lógica, assim, de se discorrer sobre o assunto. Então, realmente entender a mobilidade urbana. No caso, eu penso em talvez inverter talvez a sequência ali de discutir as medidas emergenciais, né, de saúde financeira para o final, porque eu acho que é importante a gente discutir antes, né, modelo tarifário, né, as possíveis formas de subsídio, e dessas formas de subsídio, quais delas são mais emergenciais, né, que podem ser aplicadas, né. Então, acho que isso é uma questão que é importante inverter ali a sequência. Não é um trabalho muito comum, né, na engenharia civil a gente não vê tanto um trabalho de pesquisa documental bibliográfico, mas ficou muito rico o trabalho dele, está muito bem completo de informação, né, isso eu achei bem bacana. Uma informação que eu acrescentaria ainda nessa parte de conceitos de mobilidade urbana, eu acrescentaria o conceito de TOD, né, que eu acho que eu até falei para você mais cedo, né, Danilo, que é o Transport Oriented for Development, né, no portuguesado seria desenvolvimento orientado ao transporte, né, onde é um conceito muito novo ainda, não se tem muita aplicabilidade prática, né? Mas é um conceito que eu acho que tem que se trazer à tona, até para depois eu vou comentar mais para frente sobre uma ideia né, de informação ser aplicada lá em subsídios. Mas, no geral, o texto está legal, essa introdução está ok, eu acho que tem que melhorar um pouquinho só, deixar em frases um pouco mais curtas, com mais parágrafos, uma outra questãozinha só de pontuação na introdução, a metodologia ok ali, essa questão do TOD, né, ainda nos conceitos de mobilidade urbana. Acho que uma outra referenciação, acho que tem que dar uma consertadinha, talvez até melhorar um pouco o texto, mas eu te passo isso depois, Danilo, com calma. E aí, eu queria, né, já partir para a parte do final aqui, que é onde eu gosto mais de falar sobre também, que é a parte de como a gente pensa essas possibilidades para a mobilidade urbana, né, principalmente a questão do transporte coletivo. E assim, eu fiz algumas anotações, deixa eu só olhar certinho a sequência. O que eu acho? Aproveitando também né, já comentando, você começa falando aqui da questão né, dando sequência, então, de mobilidade urbana, e você fala de transporte público por ônibus, né, função do Estado, etc., regulamentação, e aí você parte para a política tarifária, né, transporte coletivo de mobilidade sustentável e política tarifária. Aí, em política tarifária, eu acho que você já pula para a crise da pandemia. Eu acho que seria importante você acho que até, como a gente trabalhou junto, seria importante você trazer, acho que uma explicação, né, mais sucinta sobre o modelo tarifário, né, pode trazer aquele modelo da NTP, né, que é um modelo muito bom, né, que é bem didático, que ele já explica ali resumidamente os conceitos, né, de custo fixo, custo variável, você até comenta no texto, né, mas aquela questão de remuneração pelo capital investido, enfim, são elementos importantes para vocês entenderem uma estrutura, né, de concessão de um transporte coletivo, uma operação, né, que aí você entendendo essa estrutura, aí depois fica mais fácil, assim, por mais que seja um pouco maçante, né, mas fica mais fácil de você entender mais para frente os subsídios, né, então eu acrescentaria talvez um capítulo à parte só sobre o modelo tarifário mesmo, né, que você comenta ali no objetivo, você fala sobre política tarifária, mas faltou talvez uma parte falando de modelo tarifário, né? Que acho que é uma coisa bem importante. Aí eu inverteria então essa parte da crise antes da pandemia. Não, tudo bem, não, tá legal, tá legal. Na verdade, tá certinho. É só realmente depois, quando você fala das soluções, né? Implementadas. Medidas emergenciais adotadas, isso. Exato. Não, tá legal também essa parte de medidas, né, de explicando os dados históricos, né, que aconteceram.
e você já mostra quais medidas foram adotadas, né? Aham. Mas eu deixaria essa parte mais para o final. Eu gostaria de deixar para o final, essa parte toda sobre pandemia, eu deixaria para o final e eu contextualizaria mais o que a gente tem, né, atualmente, hoje, pensando na questão das possibilidades de subsídio para o transporte coletivo. E aí, até passando um pouco para o pessoal também isso, o que acontece? Hoje a gente tem uma discussão muito longa, até desculpa se eu ficar me delongando muito, tá, Milena, sobre o assunto, mas assim, é uma discussão muito longa sobre como a gente faz com que esse sistema se financie, né? Os municípios estão quebrados, né? Os municípios não têm receita, eles não têm como, né, arcar com esse custo a mais, o usuário também não tem condições de ter um aumento desse custo, né, para ele, uma vez que, né, o Danilo comentou, é um custo muito voltado ou seja, por exemplo, a própria gratuidade que o Danilo comentou, né? Na prática, quem paga a gratuidade é o próprio usuário, não é o Estado. O Estado dá o direito e o usuário é quem paga a gratuidade, né? Então, isso é uma coisa um tanto incongruente, assim, né? Não faz sentido. Então, realmente o que muitos municípios têm feito, Florianópolis, por exemplo, é pagar, né, subsidiar a parte, né, que cabe aos descontos e gratuidades. Só que não é isso apenas que vai resolver o problema, né? Não é só fechar a conta da empresa, a gente tem que pensar estruturalmente, né? Então, todos esses conceitos que você trouxe, mobilidade urbana sustentável, o próprio TOD, né? Mas aí a gente tem que começar a pensar em formas de que a gente consiga tornar o sistema como um todo de mobilidade urbana equilibrado, né? E justo, né? Socialmente, né? Enfim. E aí a gente vem com algumas ideias, né, que é, por exemplo, alguma cobrança, uma taxação sobre, por exemplo, os veículos individuais, que são os maiores causadores desse problema do déficit do transporte coletivo, em questão de não ter havido uma estrutura, uma política mais bem feita de incentivo ao transporte coletivo, né? Vasconcelos, ali, você citou ele cita muito a questão dos motociclistas, né, que a partir de 98, quando abriu a primeira indústria de motos no Brasil, desde então, assim, as taxas de mortes no trânsito, né, principalmente por motociclistas, têm aumentado, assim, drasticamente, né? Morrem mais pessoas que em muitas guerras por ano, né? E assim, eu acho legal você trazer esse dado, né? Que acho que é um dado importante, que você até trouxe na apresentação, mas no texto eu não vi. Mas eu acho que assim, a gente tem que comentar, por exemplo, de uma possível taxação para um pedágio urbano, uma espécie de pedágio urbano, acho que isso tem que ser comentado sobre. Ainda um pouco utópico no Brasil, mas já é realidade em outros lugares do mundo. Uma possível taxação sobre os combustíveis, né? Então, existe a CID, né? Que é um imposto diretamente, né? Acho que, se não me engano, acho que ele tem uma parte municipal e ele pode ser, né, aplicado uma taxa sobre ele. Existe também a questão que é muito, né? Que você até comenta ali, que depois eu te passei uma referência, acho que anteontem, né? Do Uber, né? Que é uma possibilidade de você taxar o Uber e faz muito sentido e assim, na verdade é um conceito que acho que é muito importante também trazer, que é o dilema não, a tragédia dos comuns, né? Ou seja, tudo que é comum é de todos, né? Mas nem todos usam desse comum, né? Ou seja, a via pública, né, é um bem comum e tem pessoas que usam mais a via pública do que outras, né? Por exemplo, o transporte coletivo usa um veículo só que carrega 40 pessoas. A Uber usa, sei lá, né, 3 carros, que é o tamanho de um ônibus, 2 carros, e não leva a mesma quantidade de pessoas. Então, ela se subsidia da via, né, para ter a lucratividade dela, etc. Então, isso tem que ser um pouco mais equilibrado dentro dessa matriz, né, social. E a taxação, por exemplo, dos aplicativos é uma realidade já no Brasil, ainda era muito resistente, mas recentemente Porto Alegre, Recife tem tomado a frente nesse sentido, até para exatamente ter esse subsídio cruzado, né, que é um outro conceito que acho que a gente também tem que discutir sobre mais depois. E, além disso, vem outras questões que eu acho que, fora essas taxações, a gente tem que começar a pensar um pouco mais em uma metodologia, talvez, de uma compensação para empreendimentos que se implantem, né, empreendimentos novos, e eles tenham uma compensação específica para o transporte coletivo, né? Então, a especulação imobiliária, né, o capital financeiro, eles tendem a, naturalmente, cada vez mais espraiar as cidades, né? Não necessariamente eles tendem a adensar sempre as cidades. E esses empreendimentos que são mais espraiados, eles têm que ter uma medida de compensação por esse impacto que eles estão fazendo na população, de torná-las elas mais excluídas socialmente, né? Seja pela distância, falta de acessibilidade, né? Falta de frequência de um transporte de qualidade. Então, isso tem que ser uma coisa um pouco mais estudada,
que tem alguns trabalhos que estão discutindo sobre isso, eu posso te passar as referências depois, Danilo, que é diretamente relacionado ao TOD, que eu comentei no começo, então uma metodologia de cálculo dessa compensação para empreendimentos, eu acho que é uma maneira, e um outro ponto, que, só para fechar, então, minhas ideias, é um sistema único de mobilidade urbana, eles chamam de SUM, né, que eles estão discutindo, que é uma espécie de SUS, só que é o de mobilidade urbana, onde se discute isso, né, lá em Brasília, dessa possibilidade de haver, então, uma forma com que os municípios tenham esse apoio, né, financeiro, enfim, estrutural, dentro do modelo de gestão brasileiro, para que se tenha uma viabilidade desse sistema de transporte coletivo, né, onde a gente já percebeu que as tarifas públicas unicamente não vão ser suficientes para dar conta de tudo isso. Então, assim, aí tem mais algumas ideias que a gente pode, uma outra, mas essas são, acho que, as mais essenciais assim, para a gente pensar e discorrer, talvez, nesse trabalho seu, Danilo. Mas, no geral, tá bem legal o trabalho, eu achei muito bom, bastante referência diversificada e recente também, e, assim, é um tema super atual, então acho que tem tudo para dar muito certo e você conseguir ter um bom resultado aí, inclusive talvez um possível artigo aí, né? Mas parabéns, Danilo, parabéns. Taimã, agradecemos bastante as suas contribuições. Eu não sei se o Danilo quer colocar alguma questão agora sobre o que o Taimã trouxe a respeito do trabalho. Assim, foram todas muito pertinentes, eu posso dizer, e vou, com certeza, adicionar no trabalho final. Obrigado pelas contribuições, Taimã. Eu passo agora a palavra para a professora Juliana Dornelles, professora do IFSC, para suas contribuições. Olá, então, parabéns, Danilo, pelo trabalho, parabéns, Milena, pela orientação, né, e Taimã pela co-orientação também, né, a gente não se conhece, mas já deu para ver que, né, que tem auxiliado bastante, então, o Danilo aí no desenvolvimento do trabalho. Danilo, na verdade, eu tô com aquela visão de uma conversa lá no início do ano, que eu entendo, eu até anotei algumas coisas e anotei aqui dizendo assim, não, vamos aguardar a apresentação para mim visualizar se realmente aquela ideia inicial ela foi alterada ou se ainda há essa ideia ainda de trazer números assim para o trabalho, né? Vamos assim dizer. Né? Então, assim, eu acho, primeiro, né, que o teu trabalho tá bem interessante. Para mim, que não sou da área, é uma leitura extremamente agradável. É um tema legal, assim, é um tema atrativo, né? Eu já havia comentado que, apesar de, né, não ser da área, no passado, lá na graduação, eu fiz a disciplina de transporte coletivo por ônibus, né? Tive uns professores muito legais, assim, nessa área e fiz algumas disciplinas optativas aí nessa área, mas apesar de, isso já faz muito tempo, já tá esquecido, né? Então, acho que com relação a conteúdo, assim, do trabalho, eu não consigo contribuir, né, da forma como o Taimã contribuiu, né? Então, eu acabei fazendo uma análise, assim, com relação ao texto em si, sugeri várias coisas, né? Marquei alguns errinhos, algumas coisas bobas aí que eu acho que não cabe eu ficar mencionando aqui. Eu já marquei no trabalho e vou disponibilizar sem nenhum problema, tá? Eu achei bastante interessante tu já ter mencionado a questão da pandemia, né? Que eu acho que é extremamente atual e vai dar e deu um ar diferente para o teu trabalho. Eu acho que a tua epígrafe, eu acho que traduz muito bem isso, assim, né? Que a questão da capacidade de adaptar-se a mudanças, né? Então, eu percebo que nós estamos vivendo isso, e eu acho que tu no teu trabalho também, né? Então, acho que tu deu uma readaptada aí, que eu acho que vai dar uma valorização maior aí no teu trabalho, enfim, né? Então, né, com relação aí ao texto, marquei algumas coisas assim, como eu disse que eu vou disponibilizar, mas eu observei assim um pouco assim excessivo uso de gerúndio, falta de algumas vírgulas. Eu sugeri ali o uso às vezes de alguns sinônimos. Às vezes a gente se apega a um termo e a gente vai repetindo, na mesma parágrafo aparece umas 3 vezes. Mas enfim, assim, é coisa que
assim, que eu digo, mesmo assim a leitura foi muito agradável, assim, então eu marquei poucas coisas, mas estou falando no geral, assim, do texto, né? Em alguns momentos tu usa alguns termos, assim, mais coloquiais, que eu acho que até é fruto ali da leitura que de repente tu, né, tu havia feito, então eu sugiro, às vezes, a troca de alguns termos, assim, e o uso da primeira pessoa, principalmente na parte mais final, assim, que tu já manifestou a tua opinião, né? Então aí tu acabou fazendo uso da primeira pessoa. Então, mas para a gente, eu acho, como banco, eu acho que foi legal que tu já foi te posicionando, embora não fosse o momento ainda, né? Claro que a gente já consegue ver a tua visão, já sabe o que o teu trabalho vai levar, mas aí, né, a Milena, enfim, vai te orientar, assim, depois a colocar isso lá na tua conclusão de uma maneira mais elegante, vamos assim dizer, né? Mas eu acho, assim, que, né, não é nada que você tem que voltar a alterar, porque afinal é um projeto, né? Não há nenhum problema. Com relação aos objetivos, aí que principalmente me veio essa questão, assim, de qual é a tua ideia principal, porque justamente eu estava me lembrando de tu querer desenvolver esse cálculo, de propor ali o modelo tarifário, né? E aí eu não enxerguei isso ao longo do texto. Então eu pensei, será que eu entendi errado? Ou será que tu realmente não vai falar disso? Não sei se tu quer, se quiser, acho que não tem problema, né, Milena, de a gente ir A conversando. ideia inicial, ela era para fazer uma adaptação da planilha que nós temos que era a antiga JPOT, hoje é a planilha da NTP, e seria para fazer uma adaptação daquela planilha para municípios de pequeno porte. Porque vem trabalhando já há um ano no plano de mobilidade urbana na cidade de Itumbiara, Goiás, que é o que a irmã está falando agora, né? Mas aí, com o passar do tempo e a gente fazendo a revisão bibliográfica, acabou que a gente deu um passo atrás e fez uma discussão em relação ao modelo tarifário e os subsídios, não necessariamente a estrutura da planilha, né, do cálculo. Então, vai ser uma discussão de onde saem os recursos e como é que vai se dar a dinâmica de financiamento do transporte. Tá, então, assim, é uma revisão bibliográfica sobre isso, enfim, uma consulta internacional, mas tu não vai entrar vai fazer uma análise do que está sendo apresentado na bibliografia, assim, tu não vai trabalhar com detalhe no cálculo, não, né? Isso, não está nos objetivos entrar na planilha de cálculo da NTP. Tá, ok, não, então eu entendo, tá? Porque foi justamente isso, assim, que eu ia te questionar, que aí estaria faltando isso nos objetivos, né? E aí, principalmente com relação à tua metodologia, eu ia te dizer justamente que tu falou como tu faria, onde tu faria, mas eu não na minha opinião, de repente, né, a Milena, o Taiman vão comentar se sim ou não, mas eu senti falta, assim, de entender exatamente o que vai ser feito na metodologia. Daí talvez seja uma visão minha, talvez né, que não seja da área, né? Mas eu senti falta assim, um pouco do quê? Mas talvez também porque eu esteja com aquela visão anterior, né? Com relação a isso. E a questão também que eu ia te questionar, quando tu fala ali de modelos tarifários, né? De ver qual é o modelo que existem no Brasil. Então, existem vários modelos, seria isso? Eu até coloquei aqui, qual que é o modelo predominante no Brasil, né? Então, existe mais de um modelo. Isso, o predominante no Brasil... Isso, na verdade, o predominante no Brasil hoje é o que é cobrado uma tarifa única para todos os passageiros, mas, claro, existem referências de modelos que são tarifas cobradas pelo quilômetro percorrido ou por dia utilizado, sabe? Tem vários tipos de modelo, mas no Brasil hoje é um modelo que é cobrado uma tarifa única por viagem, e alguns sistemas também têm a integração de temporal, né? Por exemplo, consegue integração física e temporal. A integração física seria a integração de terminais, tu consegue mesmo terminal soltar do ônibus, entrar no outro sem precisar pagar uma passagem extra, e a temporal seria, acho que aqui em Florianópolis são 30 minutos, se não me engano, consegue soltar do ônibus com o cartão, né, o vale, consegue soltar, andar 30 minutos, voltar para o ônibus, passar o cartão e não é descontado para ti a tarifa. Sim. Ok. Eu estava tendo a visão justamente de como era feito o cálculo, ok. Com relação à revisão bibliográfica, então, eu percebi, assim, que justamente tu te posiciona muito a questão da atualidade, e às vezes tu cita uma referência que não é
ela é atual no sentido ali, de que é 2000 e alguma coisa, mas ela não é a do momento. Então, de repente, eu até percebi ali, eu marquei no texto, assim, de tu mencionar algo e, de repente, não colocou a vírgula, estava falando da pandemia, não colocou a vírgula, e aí já citou uma referência, sei lá, de 2006, por exemplo, ou 2016. Aí ficou assim, até parece que a bibliografia está antecipando, né, a pandemia. Então é só assim, mas isso não... Tem uma frase lá específica que eu acrescentei a vírgula e demonstra isso, mas justamente nessa questão ali de citar alguma coisa, né, agora, atualmente, e ter uma referência ali anterior. Aí eu acho que talvez a vírgula, o ponto, enfim, vai auxiliar nessa separação. Eu percebi também, assim, que em alguns tópicos ali, tu cita basicamente, não vou dizer um único autor, mas principalmente um autor. Aí eu ia te sugerir para tu mesclar com outros, né? Só que eu também não sei, né? Talvez tu saiba me dizer se há outros autores também falando sobre o mesmo tópico, né? Então, assim, a minha sugestão seria tu fazer uma busca, porque justamente o teu trabalho é uma revisão bibliográfica, né? Então, se caso tu abre um tópico e tu cita, sei lá, vamos dizer, faz citações de 4 parágrafos de um autor, né? E apenas um de um outro, daí ela fica empobrecida, né? Então, a minha sugestão é tu tentar buscar. Claro que vai ter casos que talvez não tenha mesmo, né? Mas tentar buscar mais, mesclar ali com algum outro autor. Eu já falei ali a questão de não usar a primeira pessoa, né, e aguardar o momento ali da manifestação da tua opinião. Claro que acho que a estrutura do teu trabalho vai levar, né, a tua visão, mas essa é a minha sugestão, tá? Então, talvez, assim, até algum comentário meu seja em função de... Talvez não seja bem colocado em função até do meu desconhecimento aí na área, mas, de forma geral, o teu trabalho tá bom, a tua apresentação, então, foi muito boa, tá? Eu acho que a ilustração ali, né, também acho que, né, justamente como o teu trabalho escrito ele é agradável, né? Então, a tua apresentação também foi uma apresentação agradável, boa de assistir, e eu não tenho nenhuma dúvida de que tu domina o assunto, enfim, tudo que tu já te propôs a analisar, tu domina, né? E claro que tem a tua orientadora e um outro membro da banca, né? O orientador também, né? O Taiman que estão se auxiliando, e eu tenho certeza que está no caminho certo. Tá? Quero te parabenizar mais uma vez pelo teu trabalho e parabenizar aí também a orientação. Da minha parte, tudo ok. Danilo, tu ainda queres colocar mais alguma questão para a professora Juliana, antes de eu pegar a palavra para mim? Não, foi tudo anotado aqui e tudo certo. Obrigado. Bom, então, eu gostaria de falar primeiro sobre o processo de orientação do Danilo, né? O Danilo foi meu estudante lá nessa fase do curso, então, só de começar, né, a orientação dele no começo do ano, foi um grande prazer em tê-lo visto crescer tanto, né, desde o começo do curso até agora, né, crescer pessoalmente, crescer enquanto estudante, né, já vendo ele se tornando um engenheiro que eu acho que será brilhante, assim, então, é um prazer, assim, ter acompanhado todo esse processo. Lá no começo do ano, né, o Danilo me procurou, e ele tinha procurado a professora Juliana também, né, com essa ideia da planilha de transportes, e que ele estava fazendo estágio, e estava muito empolgado, assim, né, com toda essa discussão e toda essa possibilidade. E aí, eu vejo o Danilo como mais um estudante da nossa graduação de Engenharia Civil, que traz o estágio para o TCC, e isso eu acho fascinante e enriquecedor para o curso, né, para o curso como um todo, para nós docentes também, né, que somos dedicação exclusiva, e que o contato que nós acabamos tendo maior com o mercado de trabalho é por meio dos estágios dos alunos. Então eu acho que toda vez que um estudante traz a questão do seu estágio para o TCC, ele está enriquecendo, né, o curso. E o Danilo, né, fez isso, né, trouxe toda a questão do estágio para o nosso curso. O nosso curso de graduação em Engenharia Civil, ele é um curso que ainda é um bebê, né, ele ainda está engatinhando enquanto curso, né, a gente tem poucos TCCs defendidos, então agora que a gente está criando
um histórico de pesquisa de TCC, né, de pesquisa de trabalho de conclusão de curso, nessa área especificamente, né, a gente tem poucos trabalhos, né, e até eu acho que cabe reforçar que a área de engenharia de transportes, né, ela é uma área que nós temos só um professor concursado para essa área, que é o professor Fábio, que nem está aqui na banca, mas nós temos muitos arquitetos e urbanistas que compõem o corpo docente, né, do curso, que é um diferencial com relação a outras graduações de engenharia civil. Então, eu sou arquiteta urbanista, né, por isso que estou aqui, tenho um olhar mais do urbanismo com relação à mobilidade urbana, né, diferente do olhar de vocês, engenheiros, né, e com essa questão da engenharia de transportes. Então, assim, considerando, né, eu gosto sempre de trazer o histórico, então, dos trabalhos que a gente tem e da evolução da pesquisa dentro do nosso curso, né? Então, assim, o Danilo é recém o terceiro trabalho com relação ao transporte, né? A ser defendido, que vai ser defendido ainda, né? Então, a gente não tem ainda um histórico de pesquisa. Quando o Danilo veio super entusiasmado, cheio de referências diferentes e com a experiência prática dele, propondo esse tema, né? Eu inclusive, falei para ele, olha, Danilo, eu acho que a gente, sim, pode ficar numa discussão teórica, né, e numa discussão de referencial bibliográfico, que até o Taiman, eu acho que trouxe aqui para a gente a questão de que, sim, de fato, é uma área diferente e a gente precisa discutir essas bibliografias todas, né. Alguns outros trabalhos de conclusão de curso, a gente já tem uma bibliografia consolidada, né, e os trabalhos acabam seguindo um outro caminho. Aqui é diferente, né, aqui a gente está construindo esse escopo teórico, né, então o Danilo leu muito, comprou livros, foi atrás e constantemente leu. Quando começou a pandemia, a gente assustou, né, meu Deus, o que vai acontecer? Então a gente sempre trazia as discussões da pandemia nas nossas conversas, a gente começava sempre a orientação, né, falando sobre alguma reportagem de pandemia, então por isso que a pandemia acabou aparecendo também no trabalho, porque a gente não está falando sobre isso, né, ao longo do trabalho, e é isso, assim, o Danilo, ele nunca teve medo, né, de estar nesse caminho desconhecido, né, dentro do nosso curso, que é um caminho, né, de, realmente, assim, de uma área nova dentro do nosso curso, para estar desenvolvendo o trabalho. O Danilo nunca teve medo disso, sempre foi atrás, e se empenhou, e leu muito, e se dedicou muito, assim, então, nisso, eu tenho muito orgulho, né, e muita satisfação de ter podido acompanhá-lo ao longo dessa jornada aí de 9 meses já, né, uma gestação, né, esse tempo que a gente está nesse primeiro semestre do ano, né. Eu fiquei muito feliz com as contribuições, né, de ambos membros da banca, até falei para o Danilo que esse momento de defesa de projeto é um momento que a gente só sai ganhando, porque a gente, né, ganha muitas contribuições e tem outro olhar, né, para a gente poder melhorar o trabalho e seguir adiante no segundo semestre, né. Eu também aqui anotei tudo, né, para que eu e o Danilo, a gente possa olhar essas questões que acho que vão enriquecer demais o desenvolvimento do trabalho. E agora eu, então, agradeço, então, mais uma vez, todos vocês. Passo a palavra mais uma vez para o Danilo, se ele quiser colocar mais alguma questão. Queria agradecer primeiramente à professora Milena, toda a paciência nesse momento de pandemia, todo o tempo disponibilizado para realizar minha orientação, ao pessoal, ao Taiman, da banca, que todas as contribuições e a experiência prática que me proporcionou esses tempos que trabalhamos juntos, a professora Juliana também, com as suas contribuições e a maneira que me orientou lá atrás, a primeira vez que eu cheguei para conversar com ela sobre o TCC, estava perdido, não sabia o que ia fazer, né? E também a todos que estão aqui presentes assistindo, né, todos vocês aqui são extremamente importantes nessa minha caminhada. Muito obrigado. Desculpa, eu estava com a Taiman, quer falar? Palmas. Palmas. Eu queria propor, parabéns, se os presidentes quiserem abrir a sua câmera para a gente bater uma foto, que agora as fotos que nós temos, a atualidade, são assim via Google Meet. Acho que esse é um momento de solenidade do nosso curso,
né, e de solenidade da trajetória de estudante do Danilo também. Então, se puderem, abrir a câmera, que eu vou fazer um print aqui para registrar esse momento, Danilo sorridente. Vamos ver se o pessoal vai abrir a câmera aqui. Pessoal, tira print, como está. Vamos abrir a câmera aqui, peraí. Vou abrir, que bom, que bom, que bom. Faça um pose para foto aí, então. Que legal. Nossa, Gabilosa. Agora eu faço uma pose que eu vou tirar o print. Vai. Legal, pessoal. Tirei aqui o print. Depois eu mando para o Danilo. Parabéns à família, né? Também pela conquista. E então agora eu vou solicitar que todos se retirem da sala, tá? Porque a gente vai, exceto Taimã e Juliana, né? Que a gente vai então deliberar sobre a avaliação. E depois, Danilo, eu te chamo no WhatsApp para a gente retornar, então, e você ter um retorno da avaliação, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. Combinado. Fechou. Combinado.